Números capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candeeiro: de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel, e purifica-os, e assim lhes farás, para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho, com a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho, para a expiação do pecado, e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas, e Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica-te um para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E, depois, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás e, por oferta de movimento, os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feria todo primogênito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel, na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés, e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram, e lavaram as suas vestes. E Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E, depois, vieram os levitas, para exercerem o seu ministério, na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés, acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério, e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão, na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas,